Nesse momento, você está operando sob o efeito do pânico ou da euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas acabam perdendo seu dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e a análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, eu vou estar analisando o Bitcoin e eu vou tentar trazer aqui a resposta que muitas pessoas estão me questionando, né? Está buscando. Estancamos a sangria? Chegamos no final da queda? Isso é um fundo local, um fundo global? Ou virá mais queda? Vamos perder esses fundos aí nos próximos dias, nas próximas semanas? Tentar analisar aí, juntamente com vocês aí, para tentar entender quais são as probabilidades, né? E o que de fato precisa acontecer para, assim, agora estancamos essa sangria e vamos precisar buscar mais força aí para testar regiões mais acima. Então, vou falar das regiões que não podemos perder e das regiões que precisamos romper agora nesse momento. Vou falar um pouco sobre macroeconomia, saiu alguns dados ontem, vai sair dados importantes amanhã, semana que vem é muito importante também. De modo geral, esses dados aí mexem com a economia global, que em consequência mexe com o Bitcoin também, embora ultimamente o Bitcoin não está indo muito na mesma mão que o S&P 500, que a Nasdaq, que está meio na contramão. Eu vou estar trazendo aqui também, aqui na análise para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise de hoje. Eu quero começar aqui, já dar o início da análise com os dados econômicos que tivemos ontem sobre o mercado de trabalho, né? Veio quase 2 vezes mais do que era o esperado. Isso, em tese, afasta a possibilidade de um corte, né? Afasta as probabilidades de corte de juros dos Estados Unidos, porque basicamente um mercado de trabalho aquecido, em tese, também é inflacionário. Então, em via de regra, o que ajuda ao Fed, né? Atualmente o Jerome Powell, o que estimula ele a cortar juros seria esse mercado de trabalho enfraquecido por conta do medo da recessão. E como veio muito acima do esperado, isso diminui as probabilidades, tanto que, quando nós analisamos em março, já estava basicamente precificado, né, que não haveria o corte. Ontem estava até 9 de fevereiro, né, estava 73% das pessoas acreditando, e depois dos dados que tivemos, já subimos aí para 80% das pessoas, né, a grande maioria das pessoas acredita, não, esse aqui é o de abril, a grande maioria das pessoas já acredita que não haverá mesmo, né, tem praticamente o de março 90%, 93% das pessoas já precificou que não haverá, só que em abril ainda existia uma pulga, né, atrás da orelha, algumas que as pessoas acreditavam que poderia ter, tinha praticamente quase um terço aqui das pessoas acreditando que teria, porém depois dos dados de ontem subiu mais ainda as probabilidades, né, praticamente o mercado precificou mais ainda que não haverá o corte, porém em junho, até por conta da troca do presidente do Fed, né, que vai ser o Kevin Rush, salvo engano, acredita-se que, pelo menos o mercado está precificando, segundo o Polymarket, que pelo menos aí quase 60% das pessoas acreditam que haverá corte, né? Alguns, a 47% acreditam que terá 25, né, pontos base, e outros mais otimistas acreditam, 10% das pessoas acreditam que terá 50, né? Então, de qualquer forma, ainda tem uma galera boa, de 40% acreditando que não haverá alteração, e tudo isso vai depender do quê, né? Tudo isso vai depender dos próximos dados que estão para sair. No caso, amanhã, sexta-feira, vamos ter, sexta-feira 13, inclusive, né? Vamos ter o CPI, que é também dados inflacionários, né? Os Estados Unidos, o Fed em si, ele acompanha esses dados aqui fazem sim trazem uma certa volatilidade no momento da sua divulgação, na hora, porém, o predileto do Fed, que ele analisa de fato para cortar juros ou a manutenção dos juros, é o PCE, que sairá na próxima sexta-feira que vem, dia 20, né? Embora seja o PCE aqui de dezembro. De qualquer forma, eu acredito que trará bastante volatilidade, e eu até acredito que o mercado, né, principalmente o mercado lá fora, o S&P 500, a Nasdaq, está um pouco indeciso, aguardando esses resultados. Ontem, no momento que saiu os dados, né, da inflação, a Nasdaq, o mercado futuro da Nasdaq e do S&P 500 deu uma valorizada, posteriormente eles voltaram meio que para o 0 a 0, né, e eu acredito que, salvo engano, ontem os futuros dos Estados Unidos fechou, pelo menos a Nasdaq fechou, ainda conseguiu fechar no verde ainda, né, embora, deixa eu ver como que ele fechou ontem, fechou no vermelho o dia de ontem, mas fechou quase que no 0 a 0, né? Fechou bem próximo ali do 0 a 0. Enfim, foi um dia muito volátil, né? Ele, no momento da divulgação, ele subiu bastante, depois, no decorrer do dia, ele caiu, formou essa estrela aqui e terminou basicamente como deu início. Hoje está animado, né? Nada muito significativo, mas já está animado o mercado futuro um pouco aí, 0,55, S&P 500 0,30, pelo menos não está caindo. Enfim, de qualquer forma, eu acredito que todo esse cenário aqui, eles meio que já está muito próximo dos topos históricos, né? E está aguardando esses dados que sairá essa semana, ainda na sexta, tem dados ainda importantes semana que vem, e eu acredito que isso vai de fato determinar se vamos ter uma correção mais forte aqui no S&P 500, na Nasdaq, né? Quem sabe ter quedas mais significativas aí nos próximos dias, próximas semanas, ou se vamos romper esse padrão aqui bonito que está de alta já há alguns meses, né? Algumas semanas, e se vamos romper essas regiões e romper novas máximas históricas. Isso pode, com certeza, né? Influenciar totalmente no Bitcoin, obviamente, porque basicamente o Bitcoin acompanha esses mercados. Porém, o que eu estou notando é que mesmo com toda a valorização do S&P 500 da Nasdaq nos últimos dias, né, nas últimas semanas,
embora tenha tido uma correção em uns dias atrás, mas de modo geral ele está muito mais otimista, está subindo muito mais, né? O Bitcoin não está acompanhando, né? Quando eu pego esse gráfico do Bitcoin no par com a Nasdaq, é nítido que o Bitcoin ele não está conseguindo acompanhar a valorização, inclusive ele já se desvalorizou diante da Nasdaq em 54%, né? Ou seja, o Bitcoin teve quedas fortes em relação, enquanto a Nasdaq subiu, o Bitcoin caía, esse gráfico representa o par do Bitcoin com a Nasdaq. Porém, eu tenho trazido já aqui no canal algumas vezes, eu vejo essa correlação, esse momento que estamos passando como um momento de oportunidade, porque em outros momentos que isso aconteceu, que o Bitcoin perdeu essas médias de 200 períodos aqui, que tem de atuar como suporte, né? Quando perdeu essas regiões aqui, entrou em níveis de sobrevenda, né? Ficou sobrevendido, ficou nesse período abaixo. Posteriormente, ele trouxe boas valorizações, né? Se pegar do fundo até aqui, foram mais de 300% de valorização do Bitcoin frente à Nasdaq. Estamos em um cenário semelhante, estamos perdendo as médias de 200 período, estamos em níveis ainda mais extremos de sobrevenda, ainda mais extremos do que estivemos aqui em 2022. Então, de modo geral, para o médio e longo prazo, quem está focando aí a 6 meses, um ano para frente, quem sabe um ano e meio para frente, eu já vejo como uma região de extrema oportunidade que o Bitcoin está trazendo, né? Porque ele está desvalorizado em relação a esses outros ativos. Quando nós pegamos o Bitcoin também no tempo gráfico semanal, ele também está em níveis de sobrevenda semelhante como aconteceu aqui em 2022, e nós sabemos o que aconteceu com o Bitcoin após ele permanecer esse tempo aqui em níveis de sobrevenda no semanal e abaixo das médias de 200 período, né? Posteriormente, ele teve uma valorização significativa, ele veio até a casa aqui dos 126 mil dólares e valorizou aí praticamente 700%, né? Foi mais de 700% de valorização. Então, o que eu estou trazendo aqui e o que eu acho que é importante para você, investidor, que começou agora, quem sabe está nesse primeiro ciclo. Eu já estava no ciclo de 2021, no final do ciclo, e em 2022, quando o mercado atingiu essas regiões de. Perdão. Quando ele atingiu essas regiões aqui dos 18 mil dólares, eu vi muita gente falando que o Bitcoin iria cair para os 9, iria cair para os 10, né? Cair para os 7. Eu vi algumas pessoas falando que cairia para os 4 mil dólares. E de fato, teve um último flush ainda. O Bitcoin, mesmo em níveis de sobrevenda aqui do semanal, ele caiu ainda mais uma vez, né? Perdeu inclusive os fundos dos 18, foi até a casa dos 15. E isso foi acho que o estopim para a galera falar assim: agora o Bitcoin vai vir buscar essas regiões aqui dos 9 mil, ou em caso mais extremo, aqui dos 4 mil dólares. E muita gente ficou aguardando poder comprar o Bitcoin, quem sabe, nesses níveis aqui abaixo, quem sabe na casa dos 10 mil dólares, né? Comprar 30% mais barato o Bitcoin e quem sabe até mesmo comprar nessas casas aqui dos 3.900 dólares, 4 mil dólares, e que seria uma desvalorização ainda, né? 70% mais barato. Isso aparentemente parece muito atrativo, de fato, né? Você poder comprar um ativo 70% mais barato, mas nota que o risco-retorno que você corre não é favorável, porque se você, de fato, preferir vender o ativo para tentar comprar 30% mais barato, quem sabe 50% mais barato, você está correndo o risco de perder uma alta de 700%, porque existe a grande probabilidade desse ativo não buscar essas regiões extremas e você ficar de fora. Então imagina que a pessoa que de repente está no prejuízo agora, se a pessoa tem um caixa, eu ainda tenho um bom caixa, 30% de caixa é um bom caixa, ao meu ver, eu gostaria de ter mais, obviamente, mas se a pessoa tem um caixa nesse momento, 30% de caixa, ele pode sim se reservar o luxo de querer comprar o Bitcoin nos atuais patamares que estamos, quem sabe abaixo, na casa dos 50 mil dólares, na casa ali dos 45 mil dólares, né, que seria regiões mais extremas, de mais pânico. Mas, para quem não tem caixa, vender agora, para tentar comprar um pouco mais barato, corre o risco de acontecer algo semelhante que aconteceu aqui, né, nesse ano de 2022, no final de 2022, todo mundo falou que ia cair para essas regiões e o ativo não caiu. Então, vale mais nós estarmos expostos a uma certa volatilidade, ao meu ver. Vale mais, eu tenho 70% do meu patrimônio agora alocado em criptomoedas, em Bitcoin, Solana, em Ethereum. De qualquer forma, vale muito mais eu estar disposto, eu prefiro estar exposto a essa volatilidade abaixo, caso ele venha buscar os 50 mil dólares, caso ele venha perder esses fundos abaixo e poder surfar posterior um movimento de retomada, do que correr o risco agora de eu vender esse ativo e eu perder um movimento de retomada do Bitcoin, que todo mundo está dizendo que vamos perder os fundos, a grande maioria das pessoas estão pessimistas, acreditando que o Bitcoin vai buscar na casa dos 40 mil dólares, 50 mil dólares. Eu estou vendo um consenso em geral, muita gente assim. Agora, nesse momento, começa a surgir também as narrativas que o Bitcoin acabou, que o Bitcoin entrou numa espiral de morte, e é nessas horas, principalmente nessas horas, que eu gosto de estar exposto no Bitcoin. Legal? Então, faça o seu gerenciamento, mas assim, um conselho de quem já passou por isso em mais de um ciclo. Tem que tomar muito cuidado com essas narrativas que são criadas tanto em momentos de alta como em momentos de queda. Por isso que eu digo, tenha a sua estratégia, siga a sua estratégia e não altere por conta das narrativas, porque as narrativas elas fazem um preço momentâneo, mas no longo prazo não mudam, legal? E é o que eu sempre tento trazer aqui, um conteúdo de valor aí para vocês, um conteúdo centrado, sem falsas ilusões, sem falsas promessas, porque eu sei, eu já acompanhei muito grandes influências, acompanho ainda, e eu sei, infelizmente, eles vendem muitas falsas verdades, né? Vendem muitas mentiras
no mercado. E o objetivo aqui não é esse. Eu sempre trago aqui. O mercado de criptoativos, ele até pode te deixar rico, né? Os investimentos até podem te deixar rico, mas desde que você foque no longo prazo. Se você se expor, alavancar demais, se você está se expondo à ruína, você pode muito bem ganhar muito dinheiro hoje e amanhã perder tudo. Então, por isso que eu digo, foca no longo prazo, cautela na alavancagem, cautela com os gurus. Tenha a sua estratégia pré-definida. Aqui eu tento trazer um conteúdo realista para você, um investidor comum, uma pessoa que está começando agora, uma pessoa, quem sabe, que não tem, ou não conseguiu conquistar o primeiro milhão, que não conseguiu conquistar os primeiros 100 mil, entendeu? Então, eu tento trazer isso daí porque eu sei que realmente, para quem está começando, é extremamente complicado. Eu já passei por isso, hoje, graças a Deus, eu estou num patamar melhor, mas eu já passei por isso também, eu sei como é, e eu sei como é frustrante acompanhar e ver algumas mentiras que existem no mercado. Legal? Eu deixo aqui o convite para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dá um like, para vocês não custa nada. Para mim vai me ajudar demais, para eu que estou criando conteúdo aqui constantemente. Me siga nas redes sociais também, @monetize seu dinheiro _. Eu vou deixar o link aqui das minhas redes sociais. Para vocês podem não significar nada, mas para mim vai significar muito. E eu tenho certeza que vai agregar demais para vocês nos investimentos, que eu sempre tento trazer aqui insights interessantes, tento trazer aqui estratégias e coisas reais, realistas, para a realidade de qualquer um investidor, com pessoas que estão começando agora, pessoas simples e sem, porque muitas vezes parece que os investidores só, os grandes influenciadores criam conteúdo e parece que todo mundo tem muito dinheiro, todo mundo é milionário, e a gente sabe que metade ou até mais desse luxo das redes sociais é mito, é mentira. Legal? Então, parando com esse papinho aqui já de coach, vamos continuar com a análise, que é o que realmente interessa. O que eu preciso ver no Bitcoin para, primeiro, acreditar que estabelecemos um fundo, nem que seja momentâneo? Vamos lá. Quando a gente pega, pelo menos, a retração de Fibonacci aqui num diário, né? Eu vou apagar esses pontos para ficar um pouco mais claro. E eu pego uma retração de Fibonacci no diário. Tivemos quedas importantes aqui desde as regiões dos 98 mil dólares, né? Tivemos quedas significativas. Então, o primeiro ponto que seria interessante seria o Bitcoin, isso de uma forma mais conservadora. Alguns podem querer traçar da parte daqui de baixo. Eu prefiro já traçar já da região aqui acima, para ser mais conservador. Primeiro ponto, Bitcoin até a casa de 75 mil dólares não significa nada mais do que uma bandeira de baixa no diário. Então, essas regiões aqui já vai encontrar uma certa resistência, já vai ser difícil passar, assim como está sendo difícil passar agora já de 71 mil dólares. Eu vou mostrar o porquê. Então, em tempos gráficos maiores, essas regiões, o primeiro ponto, o Bitcoin conseguir ter força para começar a trabalhar acima dessas regiões de 75 mil dólares, né? Que seria o primeiro ponto aqui, 0,382 de FIBO. O ideal seria um rompimento, obviamente, dessas médias aqui, dessa região dos 84 mil dólares, que ele romperia, faria um pivô de alta acima do 0,618 de Fibonacci, e aí sim, estancaria toda essa queda, invalidaria toda essa queda, e poderia nos trazer mais força, mais fôlego, para tentar e buscar essas regiões das médias de 200 período, do diário, que são as médias mais importantes aí para a manutenção do ciclo de alta do Bitcoin. Eu já trouxe aqui para vocês em outras análises. No último ciclo, quando o Bitcoin perdeu essas médias nesse período do diário e perdeu os fundos anteriores, o Bitcoin teve um ano péssimo, que foi o ano de 2022, de muitas quedas. E o que eu sempre digo, o seu capital, a sua riqueza, o seu patrimônio, ele é feito em momentos de queda, no bear market, não é no bull market, porque você constrói o seu patrimônio no bear market e no bull market você colhe. Então, no bear market, se de fato confirmar o bear market, fato que eu sempre tenho trazido aqui, ainda temos alguns dias para confirmar o bear market, e se de fato o bear market for estabelecido, nós temos a oportunidade no ano de 2026 poder fazer boas compras. E essas oportunidades podem ser mais rápidas do que outros ciclos, né? Porque às vezes as pessoas estão aguardando, quando fica esse consenso unânime, vai ter o 2026, vai ter o bear market, aí as pessoas acreditam que vai continuar caindo até outubro, até dezembro, e isso pode não acontecer mesmo, porque essa queda foi muito mais rápida, essa queda foi muito mais forte. E o que estabelece um fundo não é a quantidade da queda, e sim a velocidade e força. Assim foi nos últimos ciclos. E, via de regra, é assim que se estabelece um fundo. E nós já tivemos quedas fortes e rápidas, então eu acredito que podemos estar próximo desse fundo. E muitas das vezes você querer deixar de comprar agora nas regiões aqui dos 60 mil dólares até os 67 que seja, para querer comprar 10, 20, 30% mais barato, você pode estar correndo risco de ficar de fora. Então, sempre por isso que eu particularmente estou exposto, tenho caixa, mas eu também estou exposto ao mercado. Então vamos lá, seria interessante romper essas regiões aqui dos 84. E quando eu olho essas regiões aqui, das retrações Fibonacci, eu entraria em uma confluência também com essas médias de 200 período aqui do 4 horas, e entrou numa confluência perfeita. Então, essa retração de Fibonacci estancaria todo o movimento de queda que tivemos e ainda nós romperíamos acima dela, estaríamos acima das médias desse período do 4 horas, que também gira em torno dessas regiões aqui, agora dos 84 mil dólares. Então, esse é o ponto para, beleza, estancamos todo o movimento de queda que tivemos nos últimos dias. E o que seria ideal, o que seria perfeito para nós começarmos a acreditar que essa retomada está sendo saudável, que essa retomada ainda está sendo validada. Se traçarmos a Fibonacci do fundo até o topo desse movimento de retração que estamos tendo, né, de expansão do preço, que fomos até próximo de 72 mil dólares,
O ideal é que permanecemos nessas regiões aqui que estamos agora, acima de 67.500 dólares. O Bitcoin permanecer acima dessas regiões nos dá, sim, força para acreditar que o Bitcoin pode vir romper essas médias de 200 período aqui do 1 hora, que está atuando como resistência. Todas as vezes que perdemos essas médias, nota que todas as vezes que perdemos essas médias, o Bitcoin tem uma certa dificuldade de rompê-la, não consegue romper de primeira. Pelo fato de estar testando muito ela, batendo muito nela, é bem provável que nas próximas horas o Bitcoin venha encontrar força, né? Quanto mais tempo permanecemos acima de 67 mil dólares, maior entre a probabilidade do Bitcoin romper essas regiões aqui, dos 70 mil dólares, né? Essas regiões de 72 mil dólares, essa região aqui, para ter força para vir buscar as próximas médias importantes do 4 horas aqui, médias nesse período do 4 horas. Essa região aqui é a região do gap do CME, que foi formado, um gap de baixa. Esses gaps, via de regra, eles são fechados nos próximos dias, após eles serem abertos. Então, é mais um motivo que eu acredito que essas regiões tendem a atrair o preço, pelo menos agora no curto prazo, para vir aqui fechar esse gap, quem sabe liquidar uma galera que está em short, que muita gente abriu short nesses momentos de queda do Bitcoin. Então, eu estou acreditando que estamos nos próximos movimentos short squeeze e eu vou mostrar na próxima análise para vocês o porquê que eu acredito nisso. Então, o mais importante, permanecer acima dessas regiões para não invalidar todo esse movimento de alta. Se o Bitcoin começar a trabalhar aqui abaixo, ó, abaixo dos 64 mil dólares, 65 mil dólares praticamente, começar a trabalhar abaixo dessas regiões, o Bitcoin formaria uma bandeira de baixa no diário, né? Estaria semelhante a uma bandeira de baixa e entraria uma maior probabilidade de vir retestar os fundos 60 mil ou, quem sabe, até perdê-los. Então, o ideal é que nós continuemos permanecendo nessas regiões que estão acima aqui dos 67 mil dólares, que de fato mostra que a recuperação está forte, a recuperação está saudável e o Bitcoin tende a buscar novos níveis acima. Quando eu analiso no mensal, uma coisa que poucas pessoas estão falando, e eu sei que é bem complicado falar sobre isso agora, porque já existe um consenso que estamos no bear market, só tecnicamente, talvez estejamos no bear market praticamente, mas tecnicamente o que configuraria um bull market é um pivô de baixa no mensal, ou a perda do fundo anterior do movimento, né? Então, esse fundo que foi estabelecido aqui em abril de 2025, ele está sendo perdido, porém nós ainda temos, né, praticamente até o final desse mês, tem 16 dias. E nesses 16 dias, se o Bitcoin tiver força para fechar acima de 75 mil dólares, nós não perdemos o fundo. Então não podemos configurar que de fato estamos no bear market, tratando-se tecnicamente somente da análise técnica. Podemos olhar outros indicadores, como o RSI sobrevendido, como as médias de 200 período do semanal sendo perdida. Tecnicamente, isso foi característica de um bear market, mas analisando aqui o tempo gráfico mensal, para isso de fato ser configurado, precisaríamos de ter esse rompimento dessa última vela. E eu vou além, se o Bitcoin tiver força para fechar um pouco acima ainda, né, e não é nada improvável que o Bitcoin viesse até fechar esse gap do CME, por exemplo, e feche nas regiões acima dos 80 mil dólares. O Bitcoin faria uma sombra gigantesca na região abaixo e fecharia ainda uma vela verde aqui, ou que seja vermelha, mas com uma vela, um pavio muito grande aqui. Eu tenho certeza que um monte de gente ia falar que o Bitcoin estava formando algo semelhante como um fundo duplo e existiria a grande probabilidade de o Bitcoin voltar a subir. Então, por isso que é necessário que tenha muito cautela com as narrativas momentâneas e você ter uma estratégia. Independente se é bear market ou bull market, você tem que ter estratégia. A minha estratégia é o que eu sempre tento trazer aqui, é que se o Bitcoin perder os fundos 60, entrar em níveis mais extremos ali, próximo dos 50 mil dólares, eu vou cogitar a gastar mais do meu caixa, dos meus 30%. Se o Bitcoin voltar a subir em regiões acima, que eu acredito que tenha uma grande probabilidade, fazendo short squeeze, liquidar a galera, trazendo um certo otimismo novamente para o mercado, eu vou começar a abrir mão das minhas posições, fortalecendo o meu caixa para poder estar comprando mais se o Bitcoin voltar a cair. Se não voltar a cair, eu vou estar feliz porque eu vou estar realizando lucro. Então, nota que tudo trata de narrativas. Se o Bitcoin voltar a subir aqui e chegar nessas regiões aqui próximo dos 105 mil dólares, vamos dizer que estão formando ombro, cabeça em ombro, né, para um movimento de pullback para mais quedas e perder os fundos anteriores. Ou, no caso, os mais otimistas vão dizer que formou um fundo duplo e vai romper essas regiões e vamos voltar para o bull market mais forte. Então, trata-se de estratégia. Você tem que ter uma estratégia. Não importa se o Bitcoin vai formar um ombro, cabeça e ombro, reversão de tendência do semanal, no mensal, se ele perdeu a média, se ele está em sobrevenda. O que importa é você ter a sua estratégia e com isso você vai conseguir sobreviver ao mercado. Eu estou de olho nisso, eu acho totalmente possível que o Bitcoin volte para essas regiões acima aqui, temos bastante dias e vão ter dados importantes sobre a macroeconomia, e isso pode ajudar sim no Bitcoin. Se perdermos essa região, de fato estamos em um bear market, e o que isso muda? Para mim não muda nada, só vejo como mais oportunidade de compra caso o Bitcoin continue caindo e perca esses fundos 60 mil dólares. Se em algum momento você não conseguiu, se em algum momento você não tem caixa hoje, é porque infelizmente você investiu da forma errada nos últimos dias, porque infelizmente talvez você ouviu influencers cravando fundo, porque talvez você ouviu alguns influencers cravando alta infinita. Então, por isso que eu sempre digo, muita cautela com as narrativas que são criadas, crie a sua estratégia, siga ela, independente do que alguém venha te dizer. Eu tenho a minha estratégia, como eu já tenho trazido aqui, e é o que eu vou estar fazendo. Se o Bitcoin voltar para essas regiões aqui, das médias de, pelo menos, eu vou começar a cogitar a vender o Bitcoin nessas regiões aqui, das próximas dos 85 mil dólares, para eu rebalancear o meu caixa.
ou até mesmo nessas regiões um pouco mais acima, entre os $90.000 e os $100.000, que essa região para mim vai ser a região mais importante, a região mais difícil do Bitcoin estar retomando, estar rompendo. Então essas regiões eu vou estar cogitando a vender parte das minhas posições em Bitcoin e eu só vou comprar se perder os fundos com os indicadores de sentimento alinhado. Por isso que eu sempre acho importante, eu não posso traçar já uma estratégia também se eu vou vender ou se eu vou comprar em determinada região, porque eu dependo dos indicadores de sentimento que eles mudam diariamente. Então é sempre importante estar acompanhando esses indicadores de sentimento. E se você não sabe nada sobre isso, eu recomendo que vocês me sigam aqui, me acompanhem, que eu sempre estou trazendo esses insights sobre os indicadores de sentimento. E de modo geral, os indicadores de sentimento, o que me faria a vender nessas regiões aí que eu falei, das regiões acima ali, se o Bitcoin chegar na casa dos 100 mil, próximo dos $100.000, dos 90 aos $100.000. Se eu estar vendo muita gente abrindo long, se eu estar vendo queda no Open Interest, e se eu estar vendo, quem sabe, o CVD mais fraco, abrindo mão de suas posições, o spot, um funding rate muito positivo, muito elevado, eu estaria vendendo parte das minhas posições. Agora, se eu tiver um aumento do preço com o aumento do Open Interest junto, e eu ver bastante gente abrindo short, provavelmente eu vou continuar no movimento, não vou vender. Atualmente, como estamos? Os indicadores de sentimento estão meio xoxo, né? O Open Interest de um modo geral, não está tendo entrada de Open Interest significativa para a alta, até por isso não estamos conseguindo romper essas regiões das $70.000, mas também não estamos tendo aumento de Open Interest. Quando o preço cai, de modo geral, o preço caindo desde os $95.000 ali, ó, nós não tivemos um aumento muito significativo de Open Interest desde essa última queda, para ser exato, desde a queda aqui dos $85.000. O Open Interest caiu também, então isso nos deixa um pouco mais tranquilo com a queda, porque se tivéssemos tendo aumento do Open Interest, isso seria negativo. Então, de fato, precisamos que agora o preço volte a subir, né? Estamos tentando ter uma recuperação hoje, está na casa de $68.000, porém, ó, já no curtíssimo prazo aqui, ó, não estamos tendo o Open Interest necessário. Então precisa que haja aumento de Open Interest e que a queda dos longs e shorts continue. Chegou a bater mais de 2 long novamente para cada short, nas últimas horas está caindo de uma maneira legal, significativa, estamos com 1,7 long para cada short, isso é muito bom. A taxa de funding está começando, né? O funding rate está começando a ficar negativo, isso também é positivo, mas de modo geral, nós precisamos ainda de mais confirmações de sentimento. Então, o CVD está tendo um bom movimento de compra, né, nessas últimas horas também. Isso aqui incentiva, isso aqui dá força para a retomada desse CVD Spot, né, que é o índice de compra em níveis de spot. Isso ele dá uma certa força para o ativo, mas ainda está faltando esse aumento de Open Interest, que não está ocorrendo. Outra coisa que eu acho extremamente importante e que está me deixando assim muito negativo com esse movimento de alta é que nós estamos tendo muita sardinha comprando. Quando eu olho aqui no tempo gráfico aqui de 6 horas, esse gráfico aqui ele representa as ordens até 1K a mercados que estão sendo executadas. E esse gráfico aqui eu acho que ele é incrível, ele é perfeito. Ó. Nota que quando nós temos um movimento em que as sardinhas estão comprando, via de regra o preço está indo no movimento contrário. Via de regra, essas ordens até 1K a mercado sempre são executadas de modo oposto ao movimento. Então, quando sardinhas voltam a comprar, quando está tendo muita ordem até 1K comprando, o preço, via de regra, vai no movimento contrário, né? E quando elas estão vendendo, nota que nesse movimento aqui, ó, elas começaram a abrir mão das suas posições, olha como o preço saiu das regiões aqui dos $80.000 praticamente, e posterior foi buscar ali a casa dos $98.000, foi uma valorização legal, foi basicamente com as sardinhas vendendo, né? E nitidamente, nessa hora aqui, ó, que elas começaram a comprar um pouco, ó, o preço sofre novamente, o preço cai, e quando elas abrem mão das suas posições novamente, o preço sobe mais um pouco. Mas a partir do momento que elas voltaram a comprar, que foi aqui no dia 21 de janeiro, que elas voltaram a comprar forte, o preço caiu forte também. E esse movimento eu consigo ver também aqui, ó, quando eu pego um pouco mais acima, ó, desde essas regiões aqui, ó, o Bitcoin atingiu $126.000, o topo histórico, as sardinhas começaram a comprar muito. E foi por isso, exatamente por isso que o preço tem sofrido bastante nos últimos dias, nos últimos meses, porque basicamente após atingir o topo histórico, teve muita compra de sardinha, elas permanecem comprando. Nós precisamos de ver um movimento semelhante a esse aqui, ó. Elas começar a abrir mão das suas posições, como esse movimento aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui em que o preço saiu das regiões dos $100.000, $106.000, elas começaram a vender bastante e o preço veio renovar máximas históricas. Então é isso que nós precisamos de enxergar, isso que precisamos enxergar no preço para voltar a ficar mais otimista em relação aos altos. E infelizmente não é o que está acontecendo, nós estamos tendo muita compra das sardinhas. Esse indicador de sentimento, para mim, é o indicador mais ruim que está no momento. Eu acho que é isso que não está permitindo que nós venhamos desempenhar novas altas, né? O que é importante? O que normalmente acontece? Tem dois fatores, ou um flush muito forte, o preço cai muito rápido, elas ficam muito negativas, começam a vender, e aí o preço estabelece o fundo e volta a subir, ou o preço começa a subir de uma maneira gradativa, e elas começam a gravar em topos, não, daqui não vai passar, dos 80 mil não passa, dos 90 mil não passa, e elas continuam vendendo, e não, dos 100 mil não vai passar, porque tem as médias móveis de 200 período, e elas estão vendendo, e o preço vai sempre contra elas, então precisamos de começar a vê-las
mais negativa. Enquanto eu ver esse movimento de compra, eu não acredito que o Bitcoin irá performar significativamente para buscar novas máximas, para estancar toda essa sangria, para voltar para o bull market mais forte, né, tecnicamente. Então, de modo geral, é isso. E para finalizar o vídeo, eu vou trazer essas regiões de liquidez, que eu tenho trazido há alguns dias já. De modo geral, temos muito mais liquidez acima, por isso que eu acredito que podemos ter um movimento short squeeze nos próximos dias. Nas regiões abaixo, praticamente não temos quase que nada. Se o Bitcoin caísse aqui para os 62 mil dólares, vamos trazer aqui, se o Bitcoin caísse para os 59 mil dólares, nós teríamos um pouco mais de 600 milhões de liquidação. Porém, se o Bitcoin subir até a casa dos 90, nós já teríamos aí mais de 2 bilhões, 2,5 bilhões de liquidação em alavancagem, né? Em até 100 vezes, 50, 25 vezes. Da mesma forma que eu vejo também nas grandes corretoras, Binance, OKX e Bybit, nos últimos 180 dias. Nota que toda a liquidez abaixo foi varrida, e se o Bitcoin caísse para casa próxima dos 55 mil dólares, nós teríamos ali 1,3 bilhões de liquidação ali em alavancagem. Porém, se o Bitcoin subir para as regiões dos 90 mil dólares, nós teríamos mais de 10 bilhões de liquidações, entendeu? Então, todas essas regiões tendem a atrair o preço de uma maneira magnética. Eu acho altamente improvável que nós continuamos com esse movimento de queda sem que haja um movimento de short squeeze, que o Bitcoin caiu muito forte, as pessoas estão muito negativas, todo mundo está cravando o fim do Bitcoin, né, a grande maioria, muitas notícias, e é exatamente nesses momentos que eu gosto de estar exposto no ativo. Ó. Nota que nessas regiões aqui de 100 mil dólares, esse mapa de calor de liquidação tende a atrair o preço de uma maneira, dessa maneira magnética. Nota que já aconteceu em outros movimentos. Ó. Olha aqui o que aconteceu aqui nessas regiões, o preço voltou, veio próximo aqui dos 112 mil dólares, é isso? Não, aqui perto dos 117 mil dólares e recusou todas essas regiões, porque quando essas regiões estão acima, elas atuam como um imã magnético para atrair o preço e, obviamente, como uma resistência. Então, o Bitcoin ele já tende a buscar essas regiões, como ocorreu aqui, ó, buscou essas regiões, teve uma queda, buscou a região abaixo também de liquidez e voltou para as regiões acima. Então, eu acredito que existe sim a probabilidade, que existe essa possibilidade de antes de um movimento de perda desses fundos dos 60 mil dólares, o Bitcoin venha fazer movimentos de liquidação acima, porque é muito dinheiro em short, tem muita gente shortando o mercado. Mas, como ninguém tem certeza para onde o preço vai, eu deixo claro aqui que eu não acreditava que o Bitcoin perderia os 80 mil dólares, eu não acreditava que o Bitcoin perderia os 80 mil dólares e não faria esse movimento de short squeeze antes que eu tenho trazido, eu particularmente não acreditava, e de fato perdeu. E o que isso muda? Ok, eu errei na minha análise, e o que isso muda? Tecnicamente, para minha estratégia, não muda nada, porque a minha estratégia ela está para se o Bitcoin subir ou para se o Bitcoin cair. E não importa se a minha análise eu vou estar certo ou se eu vou estar errado. O que importa é que eu vou saber o que eu vou fazer para, independente se a minha estratégia estiver certa ou estiver errada. Então, nota que não se trata de saber, de ter uma futurologia. Trata-se de estratégia, de tática de investimento, e aí você vai saber o que fazer se você acertar nas suas análises, e se você errar na sua análise, você também vai saber o que fazer, porque você já traçou a sua estratégia, a sua tática de investimento. Legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Basicamente, o que eu queria estar trazendo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e me siga nas redes sociais. Aqui eu tento trazer um conteúdo real, um conteúdo de valor e honesto, sem falsas promessas, sem falsas ilusões. Meu, se você quer ficar rico, vai empreender alguma coisa, vai fazer algo que você é muito bom, e aí sim você vai conseguir ganhar muito dinheiro, e através desse muito dinheiro você vai conseguir investir, e aí investindo você vai conseguir ganhar muito mais, você vai conseguir melhorar o seu capital. O investimento é uma proteção, não é uma maneira de te deixar milionário. Todo o meu capital que eu consegui levantar faz parte dos meus, não dos meus investimentos, mas faz parte do meu empreendedorismo com a minha família, que eu sou empreendedor. A minha esposa é empreendedora, então todos os nosso capital que a gente conseguiu levantar foi empreendendo. E basicamente os investimentos, ele potencializou isso, ele melhorou. Eu consegui ter mais dinheiro, melhorar, multiplicar o meu capital. Eu consegui fazer o Bitcoin, eu fiz um bom preço médio em 2022. O Bitcoin, o meu preço médio era 24 mil dólares e eu consegui fazer vendas, todas as minhas vendas do Bitcoin. Nesse ciclo eu vendi acima do 100. Então, o meu capital foi multiplicado em mais de 4, 5 vezes, simplesmente focando no longo prazo, focando em estratégias simples que eu tento trazer aqui para vocês. Legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima análise.